tem uma pessoa idosa com fragilidades em casa tem um grande desafio. Conseguir manter a harmonia e as finanças da família e os cuidados necessários e adequados com o ente querido. Muitas vezes é um familiar que vira o cuidador, uma tremenda responsabilidade. E olha, ninguém nasce sabendo, mas é fundamental aprender como cuidar da alimentação, da higiene, saber motivar a pessoa idosa em casa. E claro, saber se cuidar também para não adoecer. Por isso, no estúdio hoje, duas especialistas para dar dicas sobre os cuidados com a pessoa idosa em casa. Elas são do Grupo Apoio Saúde e Bem-Estar, que dá cursos gratuitos para cuidador de idosos, inclusive na Câmara Municipal de São Paulo. Cláudia Valone Silva, enfermeira, e Maria Elizabeth Bueno Vasconcelos, psicóloga. É verdade, cada dia com a longevidade mais comum a gente ter uma pessoa idosa que merece cuidados especiais. Com certeza. Eu acho que com o envelhecimento da população, nós estamos tendo essa mudança do cuidado, né? Uhum. Então, hoje, cada vez mais as famílias têm que se responsabilizar por alguma pessoa idosa. Com certeza, cada um de nós conhece pessoas idosas ou da família ou próximas e precisa de cuidados. Algumas vezes, cuidado pela própria família, que a gente chama de cuidador familiar, ou muitas vezes um cuidado formal, um cuidado de uma pessoa que é contratada para cuidar. De qualquer maneira, é um grande desafio cuidar de uma pessoa idosa em casa. Beth, cada vez mais a gente tem que inclusive perceber e buscar informação, buscar conhecimento para a gente saber cuidar. Isso não é uma vergonha, né? Verdade. A gente não saber tomar esses cuidados, né, em casa. Sim, Lina, é verdade, não há vergonha nenhuma. Por exemplo, meu pai teve um AVC, ficou todo paralisado do lado direito e eu e minha mãe nos vemos numa situação de emergência e tivemos que ter cuidados com ele, que a gente não estava preparada para isso. Foi até por isso que acabou surgindo a ideia da gente criar apoio para atender essas necessidades, que realmente você não está preparada para uma dificuldade dessas. Seu pai tinha que idade quando ele teve o AVC? Uns 85, eu acho. E de uma hora para outra, vocês precisaram... Porque ele ficou sem andar, ele ficou cego de um olho, momentaneamente, graças a Deus. Uhum. Ele teve que voltar a falar e voltar a andar. A gente não estava preparada para todo esse quadro de funcionários dentro de casa e com a gente junto. Uhum. Além do custo, que foi muito alto, a gente tinha que tomar providências que não estavam ao nosso alcance, sem ter conhecimentos. Eu acho bem interessante isso que a Beth está comentando, porque muitas vezes você tem uma vida estável, e de uma hora para outra alguma coisa acontece e você tem que tomar uma atitude, decisões e isso pode mudar todo o rotina familiar, o modus operandi da família. E hoje, como a gente tem pessoas que cada vez mais trabalham, você não tem as filhas dentro de casa, você não tem... Então, você precisa tomar decisões e essas decisões muitas vezes passam por contratação de uma segunda pessoa. Por um lado, né, não deixa de ser uma profissão em ascendência, não é verdade? Sim. O cuidador de idosos, né, é como um profissional contratado. E, por outro lado, também tem um custo que nem toda família tem condição de arcar. Com certeza. Então, muitas vezes, esse cuidado acaba caindo mesmo no núcleo familiar, no familiar. E todo mundo tem perfil para aprender a cuidar? Olha, eu acredito que não tenha. Não é? Isso não nasceu com a pessoa. Como dizem, isso já nasceu comigo, eu posso aprender, eu posso cuidar. Muitas vezes lá no curso que a gente dá, as pessoas acham que para cuidar elas têm que amar. E uma coisa não necessariamente está ligada na outra. Você já se colocou numa situação numa escola, eu que fui professora, quando você ia deixar o seu filho dentro da escola, você, mãe, queria que eu amasse o seu filho no primeiro dia de aula. Mas eu não vou amar uma pessoa que eu ainda nem conheço, mesmo que seja um serzinho tão pequenininho, maravilhoso. A mesma coisa acontece com o cuidador dentro de casa. Ele está entrando num lugar estranho com uma pessoa, porque o relacionamento é um processo, né? Ele vai se Você vai pegando a cada dia isso.
Então ele não vai amar de uma hora para outra. Isso você está falando do cuidador profissional, né? O cuidador familiar também passa, imagina, um estresse absurdo, porque de uma hora para outra, às vezes ele tem que trocar fralda, dar na boca, não é isso? É um estresse. Eu acho que também, o cuidador né? familiar, ele tem um peso muito grande e ele se sente muito responsável porque ele tem esse vínculo afetivo. Tá. Então, aquela pessoa que eu estou cuidando, eu tenho que cuidar, sempre cuidou de mim, é minha mãe, é meu pai. Então, você tem esse vínculo afetivo e aí você precisa, de fato, aprender coisas. Por quê? Você alimentar uma pessoa idosa tem o seu trabalho. Você trocar uma fralda, levá-lo para o banho, você hidratar a pele, fazer a hidratação oral. Todos esses aspectos, eles têm que ser contemplados no seu dia a dia. E a pessoa não nasce sabendo isso. Quer dizer, você está acostumado a fazer isso sem que precise pensar muito. Só que quando você está com uma pessoa idosa, você tem que pensar. Porque tudo que você faz de cuidado pode prevenir complicações, doenças. Então, é muito importante que você pense sempre na prevenção. Quando eu trabalho no dia a dia em casa, eu tenho que pensar, por exemplo, prevenção de queda, prevenção de uma desidratação, que pode causar uma confusão mental, prevenção de uma lesão de pele, que pode ter uma consequência gravíssima. E veja, muito legal isso que você está falando, Cláudia, porque assim, não é que a pessoa está com má vontade ou que a pessoa, o familiar cuidador, está fazendo porque ele já está de saco cheio, ele está cansado. Muitas vezes não é nem isso, né? Não. Que ele até tem o direito de, às vezes, estar cansado, estressado e de saco cheio. Sim. Mas é falta de conhecimento, né? Sim, pode estar cuidando com a maior das boas intenções, mas fazendo de maneira inadequada e surgiu uma desidratação. Exatamente. Que é muito mais fácil acontecer com o idoso, né? Foi o que aconteceu comigo mesmo, por falta de informação. Eu até brinco que a Cláudia, quando dá no curso, que ela fala... como é que é aquele negócio da apoio que a gente fala, que é para ligar, canta uma musiquinha, para você perceber se uma pessoa tem um AVC, você pede para ela dar um sorriso. Sim. Se ela não consegue dar um sorriso, já é um alerta. Pede para ela levantar o braço. Se ela não consegue levantar o braço, já é outro alerta. Eu brinco com a Cláudia, falei, se eu soubesse disso, eu teria percebido que meu pai tinha tido um AVC na minha frente, eu não sabia disso. Acho que essas informações, elas são muito importantes, de fato. Tem coisas simples, né, que podem ser ensinadas e que fazem com que você fique ligada naquele idoso ou na pessoa que você cuida, de forma a rapidamente tomar uma decisão e evitar problemas. Então, assim, isso é muito importante. Então, eu vou explorar vocês duas, né, que estão acostumadas com isso no dia a dia. Vamos tentar passar, então, uma série de dicas práticas para quem está nos assistindo, né? Para ajudar essa pessoa a cuidar melhor, né, da pessoa idosa em casa. Perfeito. Acho que ela podia verificar, tirar tapetes de casa. A maçaneta retangular é mais fácil, porque a redonda você tem dificuldade, às vezes, de pegar. De manusear, né? Da pessoa idosa manusear. No chuveiro, você pode colocar ou uma meia presa com um sabonete. Até trouxe um sabonete para a gente prestar atenção. Olha, que você poderia amarrar na torneira ali do chuveiro. Que interessante, porque daí não cai o sabonete, quedas, não escorrega. Quedas. Entendi. As barras de apoio, né, são fundamentais, né? E você realmente ter um ambiente seguro significa você não ter fios no meio da sala, você facilitar, por exemplo, muitas vezes aquele idoso. Uma coisa que a gente não comentou, que eu acho que vale a pena a gente comentar. A gente precisa manter a autonomia daquela pessoa. Então, também, cuidar bem não significa que você vai fazer tudo por aquela pessoa. Você vai fazer por ela o que ela ainda pode fazer. Então, um exemplo seria mexer na televisão. Qual é o indivíduo idoso que não tem dificuldade? Hoje em dia você tem um controle remoto para uma coisa, um controle remoto. Então, simplifica. Hoje existem controles remotos que você unifica, né? Os dois. Coloque
prenda algumas teclas que ele não pode mexer, por exemplo, porque isso pode dar alguma interferência na televisão. Mas, de alguma maneira, dê autonomia para ele escolher o que ele quer assistir e ele mexer no canal, né? Ou seja, não é fazer tudo pelo outro, é estimular que ele possa manter o maior grau de independência possível pelo maior tempo. Porque, olha, o que a gente mais vê com esse exemplo que a Cláudia deu, são os pais ligando para os filhos e pedindo, você pode vir aqui? A televisão está chiando, porque apertou um número errado, tirou da net. Então, eles não conseguem mais ter o controle. Por exemplo, cuidados com a alimentação. Sim. Isso é bastante importante e vai depender da fase que o idoso está. Existem idosos que não têm nenhuma contraindicação de alimento, então ele continua comendo o alimento que é preparado em casa. E uma coisa que é fundamental é manter o idoso na rotina da casa. Isso é fundamental. Como assim? Muitas vezes as pessoas falam assim, o idoso, ele gosta de comer meio-dia e a turma aqui de casa vem comer meio-dia e meia, 1h. Então, você tem que dar um jeito de fazer com que esse idoso seja incluído na hora do almoço, que ele não esteja coma sozinho, né? Não, que ele não fique sozinho, que ele não coma no quarto, e sim na cozinha, com os familiares, com um cuidador. Lógico, ele pode demorar mais tempo do que outra pessoa, obviamente, mas ele deve estar lá. Vamos dizer que a pessoa tenta fazer isso todos os dias, mas em função... Tem 3 pessoas na família, todos trabalham, vêm correndo para almoçar e tal. Se a pessoa procurar fazer isso 2, 3 vezes por semana, ou aos finais de semana, já é melhor do que não fazer nenhum dia. Isso é muito positivo. Por quê? Porque ele vai sentir que aquele momento é o momento da família. Então, a gente pode fazer pactos com esse idoso. Isso é muito interessante também. Então, assim, olha, o banho. O banho é um momento que muitas vezes, principalmente para pacientes que têm demência, pode ser um momento estressante. A gente não pode encarar isso como um momento estressante. A gente tem que ajudá-lo a ir ao banho sem estresse. E esse banho não precisa ser exatamente às 8 da manhã. A gente pode deixar ele escolher o horário do banho. A gente pode, por exemplo, fazer um pacto com ele. Puxa, hoje vamos tomar banho, porque daí nós vamos para a praça jogar alguma coisa. Ou nós vamos até a padaria, a gente pode tomar um sorvete hoje à tarde. Quer dizer, eu vou fazer alguns pactos com ele, de maneira que ele sinta vontade de tomar banho. Porque o grande problema é que chega uma hora, fica difícil tomar banho, eu fico inseguro no chuveiro, porque eu não sei se eu vou cair ou não, e me dá um pouco de insegurança, mas eu não conto para ninguém que eu estou inseguro. Às vezes eu não consigo regular a água, então a água está muito fria, ou a água está muito quente, e ninguém está observando isso. Então, uma série de coisas que eu posso prevenir. Eu posso ajudá-lo a chegar no banho de maneira mais tranquila e sem estresse, porque se a gente começar a se estressar, aí não Dá tem... tudo errado. Aí é um círculo vicioso. Claro, lógico. E ele vai ficar cada vez mais fechado e cada vez mais sozinho. E hoje a depressão é um grande problema para o idoso. Nós vamos continuar conversando, passando mais dicas práticas já, logo depois do intervalo. A gente volta já, não saia daí.